partidos políticos terão 4,9 bilhões de reais para financiar as campanhas nas eleições deste ano. O valor bilionário do fundo eleitoral foi motivo de uma ação movida pelo Partido Novo, mas o Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 2, decidiu que o valor está dentro da realidade dos custos eleitorais. O diretor administrativo da Assembleia Legislativa do Maranhão e especialista em direito eleitoral explica a situação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o valor aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado pelo Presidente da República, inclusive com parecer favorável da AGU e da Procuradoria-Geral da República, deveria ser mantido. Isso significa que o valor aprovado pelo Congresso vai valer para as eleições de 2022 e nós já temos, então, os valores definidos para os partidos que permitirão, então, o financiamento das campanhas no país inteiro. Apesar do valor bilionário, esta doutora em ciência política explica que a manutenção da democracia tem um preço e que o financiamento público de campanha busca um equilíbrio na disputa eleitoral. Para evitar uma situação em que quem fosse mais rico ou quem tivesse mais amigos ricos, mais amigos empresários, carreassem mais recursos e se tornassem assim mais competitivos. Então, a ideia de que não vai mais ter financiamento empresarial, o financiamento vai ser público, ela também tem essa motivação, né? Inibir a corrupção, e promover essa isonomia e até também incentivar os gastos, a redução dos custos de campanha. Nós fomos às ruas para saber se as pessoas estão acompanhando as discussões sobre o fundo eleitoral. É muito dinheiro, deveria ser menos. Mas o próprio Supremo Tribunal, a desembargadora, a ministra, disse que eles têm direito a aprovar isso, é um absurdo. Acredito que o fundo eleitoral é aquele dinheiro que os candidatos podem usar para bancar as questões da campanha política, mas é o dinheiro apropriado para isso, né? Destinado para bancar as campanhas. Agora, de acordo com a legislação, os recursos do fundo eleitoral devem ser distribuídos pelo TSE aos diretórios nacionais dos partidos e tem como critério a representatividade, como explica o especialista em direito eleitoral. A composição dele se dá com base no número de deputados federais que cada partido tem. Então, a participação dos partidos no Congresso Nacional define o quanto que ele tem direito do fundo. Quanto mais deputados federais o partido tem, mais recursos do fundo ele receberá. Isso faz, inclusive, uma definição do jogo de forças no país em relação a esse financiamento das campanhas. A distribuição do fundo eleitoral é feita de acordo com os seguintes critérios: 2% dividido igualmente entre todos os partidos, 35% divididos entre aqueles que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição geral, 48% dividido entre as siglas, na proporção do número de representantes na Câmara, consideradas as legendas dos titulares, e 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. A doutora em ciência política observa ainda que as discussões em torno do fundo eleitoral se dão por falta de informação e transparência na aplicação do fundo. Nós não podemos nos dar ao luxo de dispor de um montante dessa envergadura de recursos públicos para jogar como se fosse a fundo perdido, né? Tem que ter clareza quanto à aplicação desses recursos. E você tem razão. Nesses tempos em que a gente já tem um outro orçamento bilionário, que é, por exemplo, do chamado orçamento secreto, né? Então, é muito recurso público para financiar os processos. No caso do fundo eleitoral,